Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós vamos falar sobre substantivos e adjetivos. Vamos conhecer essas duas classes gramaticais e como elas são tão importantes dentro de um texto. Para a gente iniciar, vamos ler um cartoon. Vamos lá, acompanhem. Às vezes, tenho a sensação de que passamos cada vez mais tempo dentro do escritório. Daí você vê 4 máquinas e na frente dessas máquinas tem várias palavras. Na primeira tem café, café com leite, café expresso, cappuccino, chá, enquanto na segunda tem sanduíche, bolo, iogurte, bolacha, batata frita, pão de mel, salada, chocolate e comprimidos. Na terceira, nós lemos antisséptico bucal, pasta de dentes, escova de dentes, pijama, lençóis, travesseiro, toalha, desodorante, sabonete. E na última máquina, nós lemos que está escrito lavadora, secadora. Então, você aí relaciona com a fala do personagem que está em primeiro plano, no canto. Vamos analisar, vamos perceber o que esses nomes têm relação com o que nós estamos estudando hoje. Olha a primeira fala. Observando a fala das personagens, podemos dizer que elas estão em um escritório. E nesse escritório aparecem 4 máquinas e nessas 4 máquinas tem produtos diferenciados, como nós lemos as palavras na frente das máquinas, que indica o quê? Que é o que contém nelas. Continuando, vamos continuar analisando. Nas 2 primeiras máquinas, as listas de produtos se referem a nomes de bebidas, de comidas e de um tipo de remédio, os comprimidos. Agora vamos analisar o que tem na terceira máquina. Na terceira máquina, aparece uma lista de produtos de higiene ou objetos de uso pessoal. No entanto, eles não são comuns nesse ambiente, são normalmente utilizados em casa. Antisséptico, pasta de dente, pijamas, isso não são objetos que contêm em um escritório, são objetos domésticos, né, que encontramos na nossa casa. Olhem só, gente, são várias palavras que nós lemos, vários nomes. Esses nomes, eles estão relacionados com o que vamos estudar hoje, com o substantivo, porque o substantivo é a classe gramatical que dá nome a todas as coisas, quando me refiro a coisas, seres, sentimentos, objetos em geral. E isso se trata do substantivo. Se nessas máquinas, na frente, não tivesse esses nomes, não saberíamos o que nelas contém. Por isso que o nome, o substantivo, ele é muito importante para o entendimento de uma mensagem, porque se não damos nomes às coisas, como vamos saber a que a outra pessoa está se referindo? Olhem só, gente, olhem a quarta máquina. É uma lavadora, uma máquina de lavar e secar, e não é comum encontrar em um escritório, especialmente sendo usada para lavar roupas pessoais, como podemos evidenciar pela meia que está saindo da secadora. Então, por meio dos nomes, você atribui o significado e percebe que o quarto elemento, principalmente a quarta máquina, uma lavadora, uma secadora, não é um objeto que encontramos num escritório. É por isso que coincide com a fala do personagem, quando diz que às vezes tem a sensação de que passa cada vez mais tempo dentro do escritório, porque tem coisas que só existiam em casa que agora tem também no escritório. E o substantivo, ele atribui o nome às coisas e você, através do substantivo, entende que esses elementos, principalmente do terceiro e do quarto quadros, né, da terceira e da quarta máquina, não fazem parte do ambiente do escritório. Olha o conceito de substantivo, que eu já acabei de explicar para vocês, mas que nós vamos lê-lo. Vamos lá. As palavras que estão listadas nas máquinas são substantivos. Como podemos conceituar substantivo? Substantivo é uma classe de palavras que dá nome aos seres e a tudo que está ao redor das pessoas.
Esse é o substantivo. Quando falamos em seres, vou repetir para vocês que eu me refiro a seres animados e inanimados. Seres animados são seres que têm vida e os inanimados são os que não têm, como os objetos, por exemplo, né? Então, o substantivo dá nome a tudo. Seres em geral, sentimentos, ações, se trata da classe gramatical substantivo. Agora vamos escolher um substantivo listado na máquina. Observem no slide a palavra café. Café é um nome. Quando falamos esse nome, já associamos a esse ser, né? A essa coisa, a essa bebida. Então, o café é um substantivo. Por quê? Porque é o nome de uma bebida. O café pode ser doce, amargo, quente, gostoso. Perceba que a ideia mental que você criou de café mudou quando acrescentamos essas palavras. Quando você diz café doce, modificou. O café é um café doce. Café amargo, esse café, ele é amargo. Já modificou o sentido da palavra café, que é um café amargo. Café quente, café frio, café gostoso. Café é o substantivo, é o nome que se dá a essa bebida. O atributo, a característica, a palavra que você usou para modificar esse substantivo é chamada de adjetivo. Olha só, gente, o adjetivo é uma classe de palavras variável porque você consegue flexionar, singular, plural, masculino, feminino, que tem como principal função acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Como eu já disse para vocês, o adjetivo doce modificou o substantivo café, deixando-o mais específico. Não é mais qualquer café, é um café doce. A nossa aula de hoje é sobre substantivo e adjetivo. O que aprendemos até agora? Que o substantivo é tudo que dá nome a todos os seres em geral, sentimentos, ações, tudo que recebe nome a gente chama a classe gramatical substantivo. E quando atribuímos uma característica, uma especificação, um atributo a esse substantivo, damos o nome de adjetivo. Essas são as nossas duas classes gramaticais. Vamos entender melhor lendo uma tirinha do Agar. Vamos lá. Não há lugar no meu grupo para guerreiros covardes. Você tem lugar para alguém apenas com um friozinho na barriga? Olhem a palavra covardes no primeiro balão, a última palavra do primeiro balão. É um adjetivo, é uma característica que acompanha o substantivo guerreiros. É a característica desses guerreiros, guerreiros covardes. Sem a presença deles, sem a presença de covardes, a tirinha não teria o mesmo sentido, pois Agar quis dizer que seus guerreiros deveriam ser valentes, que não deveriam ter medo de nada. Como o adjetivo é importante dentro de um texto, como substantivo também é importantíssimo, porque sem ele você não entenderia a que se refere o nome das coisas, seres, objetos. Imagine você dizer o nome, você tentar passar para outra pessoa o nome de um objeto e não conseguir falar o nome desse objeto, muitas vezes pelas especificações, pelas características, pela descrição, a outra pessoa vai entender. Mas como é importante utilizarmos os substantivos e os adjetivos também. Por quê? Porque caracterizando um substantivo, você tem uma ideia de como é esse ser. Se eu digo, por exemplo, camisa, é o nome de uma vestimenta. No momento em que eu digo camisa branca, camisa limpa e outras características, você já vai criando uma imagem específica dessa camisa. Por isso que os adjetivos também são muito importantes. Vamos lá, gente, vamos continuar. Vamos ler outro texto, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E já observem em destaque as palavras. Observem se elas se tratam de nomes, substantivos ou de características, adjetivos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato.
Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Gente, observem nesse trecho, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Observem na primeira linha as palavras destacadas, casinha branca. Qual é a palavra que dá nome? Casinha. É o substantivo casa. O nome da moradia, casa. E qual a característica dessa casinha? Branca. Então, essa característica é o adjetivo. Branca é o adjetivo de casinha. Já observem no terceiro parágrafo, tá destacada a palavra Dona Benta. Dona Benta é o nome próprio de uma pessoa, é o nome específico de uma pessoa. Logo, Benta, que é o nome da senhora, é um substantivo próprio. O dona será um pronome de tratamento, né, para tratamento com respeito, Dona Benta. Depois você observa que na mesma linha está destacada a palavra feliz. Dona Benta é a mais feliz das vovós. Esse feliz é uma característica para você imaginar como ela é feliz, ela não é triste. Veja que feliz é uma característica, logo é um adjetivo. Adjetivo de quem? De Dona Benta. Na linha abaixo, vocês leem em destaque a palavra encantadora, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, a mais encantadora. Vejam que a palavra encantadora é um adjetivo de Lúcia, que é a neta da dona Benta. Neta é um substantivo, porque é o nome do parentesco. Logo, nós dizemos que é um nome, então é um substantivo. No último parágrafo, nós temos Narizinho tem 7 anos, é morena. Daí você já imagina a cor da pele de Narizinho. É uma característica de Narizinho. Logo, morena é um adjetivo. Na última linha, nós temos sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Bolinhos é um nome de um prato saboroso. Bem gostosos. Olha o adjetivo, gostosos. É característica de bolinhos, assim como de polvilho. Na nossa aula de hoje, nós percebemos que o substantivo ele dá nome aos seres em geral e o adjetivo ele expressa uma característica, um atributo, uma especificação. Dentro do texto agora, principalmente deste último, você percebeu que é importante a adjetivação para que você compreenda melhor como são os personagens, como é o ambiente, quais são as características físicas e psicológicas dos personagens também, como essas duas classes gramaticais são muito importantes na construção do texto. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Para acessar esta aula novamente, acessem o portal Eduquiacre. Obrigada!